Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre um projeto de pesquisa intitulado como Embalagens Ativas e Biodegradáveis à base de acetato de celulose incorporados com óleo do pequi. Faço parte do programa de pós-graduação em Ciências de Materiais da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus universitário do Araguaia. Tenho como orientadora a professora Paula Beck Pertuzati Kona e eu como discente Gabriel Bezerra Cardoso. Bom, a minha linha de pesquisa está inserida em bioensaios dos processos biológicos, então a gente vai tentar estudar e compreender e investigar propriedades e aplicações de materiais funcionais descritos na literatura, né? Mas sempre buscando melhorar certas propriedades. No processo introdutório, o lixo plástico, né, descartado por milhões de pessoas, principalmente por brasileiros, esses plásticos eles tendem a se degradar de 20 a 1000 anos na natureza, né? Então, o meu trabalho é desenvolver uma embalagem ativa e biodegradável a partir do acetato de celulose, incorporados com óleo de pequi, que o pequi é um fruto do cerrado, com o nome carioca brasiliense. Na junção do acetato de celulose com óleo do pequi, eu vou formar meu filme fino, tá bom? Então, o objetivo da minha pesquisa é investigar o uso do óleo do pequi como componente de embalagem ativa, avaliando seu efeito e visando o desenvolvimento de soluções sustentáveis. Então, no meu processo de metodologia, e todas as análises foi feita no laboratório de análise de alimentos da Universidade Federal de Mato Grosso, tá bom? Então, para a obtenção do pequi na preparação da polpa, a gente teve que buscar o pequi em uma fazenda próxima à região. A gente lavou, tratou, despolpou e armazenou corretamente essa polpa. Na parte de extração do óleo, a gente pegou essa polpa congelada, deixou ela por um tempo até ela chegar a uma temperatura ambiente, levou para a estufa, deixou secar por cerca de 6 horas e levou à prensa. Então, no método de extração a óleo, a gente utiliza a prensa e quando a gente gira a prensa, a gente vai obter o óleo, tá bom? Então, a gente utilizou também o planejamento, que é essa tabela que eu coloquei aí da matriz de planejamento Simplex Centroide de extração de pequi. E a gente vai precisar utilizar um plastificante, certo? Que plastificante é esse? O Twin, certo? Que é aquele que vai ajudar a fixar o óleo de pequi no meu polímero, que é o acetato de celulose, tá bom? Então, a gente vai variar conforme a matriz codificada e a matriz real. E aqui está o filme já produzido, a gente fez todo o processo descrito na literatura para chegar no meu filme fino de pequi. Na análise de biodegradabilidade, a gente verificou que com 120 dias, o material do ensaio 1 ele degradou quase 40%. O ideal seria 90%, conforme na literatura, para ser considerado um material degradável. Na análise de microscopia eletrônica e de varredura, a gente verificou que a maioria dos materiais eles têm porosidade. Então, aqui eu coloquei o ensaio 4 e o ensaio 8. E a gente verificou que eles têm vários poros, tá bom? Na análise de permeabilidade, a gente verificou que todos os ensaios que a gente fez também aqui em duplicata, ele aumentou pouquinho da sua massa acílica, né, que estava ali. Ou seja, o material ele não deixou que a umidade passasse. Aqui no ensaio E2, na sua duplicata, provavelmente ocorreu algum erro, tá bom? Então, na resistência mecânica, a gente vai observar o ensaio E8 com maior limite de resistência à tração, que é 107,13, perdão. Então, nas análises também de capacidade antioxidante, a gente vai analisar a DPH e a BTS. E o que está faltando na nossa pesquisa? Terminar a análise de biodegradabilidade com 150 dias e 180 dias, que é o tempo limite para se considerar um material biodegradável. E os gráficos de desejabilidade, né, que todos os resultados desse gráfico a gente vai obter a partir da desejabilidade e verificar qual material foi interessante para a nossa produção, tá bom? E muito obrigado, agradeço por todos
que estão vendo a minha apresentação.